Tiago, capítulo 1, vamos ter o texto aberto, do versículo 12 ao versículo 18. Leremos a palavra de Deus e vamos refletir naquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração. Deus está nos falando nesses tempos, através dessa carta de Tiago, irmão do Senhor. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Pai querido, nós te agradecemos por Tua palavra que é viva e eficaz, rogando-te que, pelo poder do Teu Espírito, a entendamos e, por este mesmo poder, consigamos aplicá-la. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Provações, tentações, pecado, bênçãos. Sobre isso nós vamos pensar, e é o que trata a palavra de Deus. Podemos pensar, começando, porque em todo tempo, a palavra de Deus, através de Tiago, vem despertar o povo para crer, para ter fé. Em Hebreus é dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Na verdade, sem fé é impossível viver. Para viver eu tenho que crer. Eu tenho que acreditar que a vida vale a pena, senão eu entrego os pontos. Quando a pessoa chega ao desespero que o leva ao suicídio, em geral, é porque ela entregou os pontos, ela deixou de crer, ela deixou de acreditar. Deixar de acreditar na vida, e eu tenho que crer em Deus, que é o autor da vida, mas crer de verdade. Se eu não creio com convicção, eu não faço a vontade de Deus, mas quando eu creio verdadeiramente, com toda convicção, eu me disponho a obedecer a Deus. Isso me leva a fazer a sua vontade e resistir a tudo aquilo que vai contra a sua vontade, que é o pecado. Pecar é não fazer a vontade de Deus, pecar é transgredir a vontade de Deus. Quem crê com convicção em Deus reconhece que Ele é bom em todo o tempo e que tudo o que Ele pede para que eu faça, e tudo o que Ele faz é para o bem. O versículo 12, que foi o primeiro que nós lemos, diz que bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor o prometeu aos que o amam. Só é aprovado quem é provado. Sem luta não tem vitória. Para ter vitória, você tem que lutar. Uma das maneiras de termos uma fé genuína é ter a nossa fé submetida aos testes que Deus mesmo provê. Na escola é assim e na vida é assim. Sempre foi. Desde o início, Deus fez testes. Até mesmo lá no Jardim do Éden, Deus fez um grande teste com a humanidade, colocando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus fez aquilo? Essa foi a pergunta que o neto do irmão Elcio, o Fernando, me fez quando ele tinha 5 anos. Se Deus não queria que eu me pecasse, por que Ele pôs aquela árvore? Com 5 anos ele me perguntou isso. Eu mudei de assunto. Criança esquece fácil. Deus colocou aquilo porque era necessário e Ele estava testando o homem, porque Ele queria que o ser humano tivesse um relacionamento com Ele voluntário. Se não houvesse testes,
se não houvesse possibilidade de erro, e, é claro, de acerto também, o ser humano seria um autômato. A nossa humanidade só existe porque nós fazemos escolhas. Temos direito a opções. Mas é claro que toda opção traz também consequências. E Deus permitiu que o homem fizesse aquilo, se bem que ele tinha preparado o homem, tinha dado tudo de melhor e de bom para o homem, tinha se provado ser um Deus bom e provedor. E ainda assim, essa humanidade caiu. Mas foi a mulher que caiu, o homem caiu, os dois caíram, o ser humano caiu. E essa queda e as consequências dela, com a desobediência, o pecado entrou, o mal entrou e foi transmitido para toda a descendência humana através de Adão e Eva. E nós já nascemos com a tendência e com a disposição para o pecado, já nascemos pecadores, todos pecaram, todos somos pecadores. Agora, Deus, quando nos mete a testes, quando Ele permite que nós passemos por provações e por testes assim, é o fato de que Ele sabe o que faz, porque Ele é quem conduz. Romanos 8, 28, é um texto muito conhecido de todos nós, e sempre é bom pensarmos nele, sempre é bom nos lembrarmos dele. Ele é bem conhecido, é bem recitado. Sabemos que vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Não é uma coisa só, é para o bem. Elas juntas cooperam para o bem. É como você montar um quebra-cabeça, você tem que colocar uma peça do lado da outra. Nós nascemos no meio do quebra-cabeças, esse mundo foi quebrado por causa do pecado e nós nascemos no meio. Mas cada um tem as peças. Para você montar o quebra-cabeça, você tem que ter o quadro ideal. Em geral, é a capa do quebra-cabeça. E quando você vê aquele quadro, você tem que se basear nele para fazer a montagem certa. O quadro ideal nos é revelado e é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. E aqui está o quadro como tem que ser montado. Agora, você só conseguirá montá-lo se você tiver o Espírito Santo de Deus em você te orientando. É quando damos quebra-cabeças para crianças, e, em geral, elas precisam de uma ajuda nossa para a orientação inicial. Depois elas vão fazendo. Mas temos que estar juntos, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele nos ajuda na montagem desse quebra-cabeças. Mas eu tenho que saber que isso foi dado por Deus para mim. E Deus não dá nada do que eu não possa suportar, nada além das minhas forças. Nesse sentido, eu tenho que crer que quando Deus permite algo que é difícil, mesmo que seja um problema físico, uma doença, mesmo que seja uma experiência com desemprego, mesmo que seja um conflito na família, mesmo que seja uma situação política ou um transtorno, um fenômeno da natureza que destrói, que arrasa as coisas, eu tenho que crer e saber que Deus está no controle, e isso é a fé. Essa fé, essa convicção plena de que Deus está sobre todas as coisas, que há um controlador, que nada escapa dos olhos de Deus, que nada escapa do cuidado de Deus e do planejamento de Deus, eu tenho que ter em mente. Por isso, eu gosto de pensar, e eu costumo dizer o seguinte, 5 coisas, na vida daquele que ama a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que o amam. Na verdade, Deus gostaria que todos o amassem e tudo iria para o bem. Mas o ser humano nem sempre está disposto a andar e a responder positivamente ao amor de Deus. A grande prova do amor de Deus foi a vinda de Jesus Cristo. E nós provamos que o amamos quando nós cremos em seu Filho Jesus como nosso único e suficiente Salvador e deixamos que Ele seja o Senhor. E aí nós podemos dizer que na vida daquele que ama a Deus, que é o crente, o cristão, o homem e a mulher de Deus, não existe nem acaso, não existe coincidência, não existe nem sorte e não existe azar. Existe o propósito de Deus. Vamos dizer, se você quiser, diga isso comigo, os 5 pontos para você lembrar quando você olhar para a sua mão. Na vida do crente, da crente, do que ama a Deus, não existe nem acaso, nem coincidência, não existe nem sorte, não existe nem azar. Existe o propósito de Deus. E é nisso que eu tenho que crer, que tudo tem um propósito. E se Deus está permitindo eu passar por aquilo, é porque Ele sabe que eu tenho forças e que eu preciso disto para crescer,
porque a prova vem para a aprovação. E essa coroa da vida não é a vida eterna, porque já tenho por ser de Jesus. E a coroa da vida e a vida eterna, na verdade, é uma dádiva de Deus. Nunca vou merecê-la. No entanto, quando eu passo nos testes, eu sou coroado. É como os atletas que disputam do ano todo diversas provas, principalmente atletas de longa distância, maratona de Nova York, não sei quantos mil quilômetros aqui ou ali, a própria São Silvestre. Esses atletas, em cada etapa, eles vão acumulando pontos, mas cada vez que um deles vence, ele ganha uma coroa, é aquela coroa de louros, para lembrar de que ele pode prosseguir. Ela é efêmera, é passageira, é de louros, mas ele pode prosseguir. E desta maneira, a cada vitória, você é coroado. E a cada vitória você sente bênção de Deus. Todos que passaram por grandes lutas, e todos nós, eu creio, já passamos por grandes lutas, porque não há um que não passe, cada um tem a sua grande luta. Para um, a grande luta é um problema de doença. Para outro, a grande luta é um conflito que você vai vencer. E quando você passa por essa grande luta, depois que você atravessa, a alegria e a paz que enche o coração da gente é algo que não dá para explicar. É a paz que excede todo o entendimento, que é dada àquele que vence. Essa é a coroação em cada etapa. E um dia receberemos a coroa final, na vida eterna. Mas agora temos as coroações nas etapas que passamos. Mas a palavra de Deus prossegue. Alguém diz, mas como é que isso pode ser, né? A provação pode ser uma tentação. Versículo 13 diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta a ninguém. Peirasmos é a palavra em grego, que é usada tanto para tentação quanto para provação. Não existe uma outra palavra. A palavra que aparece sempre é peirasmos, e ela pode ser traduzida por tentação, mas ela também tem o sentido de provação. Por quê? A diferença está na nossa reação. Se tivermos uma reação positiva aos peirasmos, a essas tentações que se tornam uma provação, estas tentações se tornam provação porque elas vão nos dar aprovação e vão produzir maturidade, integridade, e não seremos deficientes em nada. Agora, quando reagimos de maneira negativa, não resistindo ao inimigo, porque o tentador é um só, é o diabo, é Satanás. Diabo, diabolos, que significa caluniador, o que é mentiroso, enganador. Satanás significa inimigo, e é isso que ele é, se bem que originalmente ele era Lúcifer, luz, um anjo de luz, a Bíblia diz também que o foi. Mas, na mesma posição, nós nos colocamos na posição de Eva, que deu ouvidos aos desejos, caiu e morreu. Mas ela levou Adão e Adão concordou com ela, e eles perdem a comunhão com Deus. Foram expulsos do paraíso, e isso foi morte. Qualquer problema que surge em nossa vida na área financeira, qualquer problema que surge na nossa vida, na saúde física, na área de relacionamentos, na família, esse problema pode nos aproximar mais de Deus, ou pode nos afastar, depende de como nós encaramos o problema. Depende de como nós reagimos e a quem nós procuramos no problema. A tentação surgiu e Eva, quando ouviu as palavras do tentador, que se revestiu de um lindo animal, não sabemos como era, a serpente na época, o que seria, mas era um lindo animal, porque atraiu, era o mais belo, a Bíblia diz isto. E Gênesis capítulo 3, nós vamos ler lá, e vamos expor, vamos acompanhar essa leitura, o que está lá em Gênesis 3. E quando, antes de acontecer isso, um pouco antes, quando a serpente aparece, ela, ouvindo aquela serpente, que a leva para perto da árvore que não deveria ser provada, a única proibida de ser tocada, quando ela ouve aquele animal, colocando em dúvida a ordem de Deus, ela deveria ter se afastado. Por quê? Porque ela deveria ter pensado assim, esse Deus é tão bom, esse Deus provê tanto para mim, para o meu marido, esse Deus me colocou no paraíso, Ele não pode ter me enganado. Quando acontece qualquer coisa na minha vida e na sua vida,
Ao invés de você ficar dizendo, por que que Deus fez isso? Por que que Deus está fazendo assim? A saída agora é fazer o que eu não devo fazer. Então, o que vai acontecer com você? Você vai estar, na verdade, se deixando enganar. Pelo contrário, deveríamos nos aproximar de Deus. E o problema é que, depois de ser enganado, o homem não assume a sua culpa. Aí sim é o texto que nós vamos ler. Em Gênesis 3, naqueles 2 versículos, o que acontece? O homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E ele continua. Então o Senhor Deus disse à mulher, o que é isso que você fez? E qual foi a resposta da mulher? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. O diabo está no seu papel, ele é o tentador. Tem gente que fala, ele é sujo, ele é terrível, ele é tudo isso sim. E daí? Ele sempre foi. Eu não tenho que me assustar com isso. O diabo não fica pior nem melhor, ele sempre foi e será ruim. Ele é o inimigo eterno, já afastado totalmente de Deus, sem chance alguma de recuperação, ele já foi condenado, julgado. Por que Deus permite? Eu não sei, mas através dele vêm testes. Essas tentações que são testes para a nossa aprovação e que se tornam provações. Mas a gente tem que, se cairmos, ao invés de ficarmos procurando alguém para acusar, e aqui, a primeira resposta, a resposta do Adão, foi a pior de todas as respostas. Qual foi a resposta de Adão? A mulher que tu me deste. Sabe quem que Adão estava condenando e acusando? O próprio Deus. A mulher que tu me deste. Quer dizer, se tu não me deste, se tu não tivesses me dado a mulher, eu estava bem. Alguém já disse, o problema foi a mulher. Não é a mulher, nunca. O problema foi Adão. Porque ele sabia de... E se Adão tivesse negado? Eu não sei o que teria acontecido, mas alguma coisa teria acontecido. Mas alguém já disse que o problema de Adão é que Adão sabia muito bem onde Eva andava. E Adão nada fez para afastar Eva do tentador. Muita coisa que acontece na humanidade hoje, e muitos problemas que nós temos na nossa sociedade, são culpa do homem, homem que eu digo homem, masculino. Porque nós não cuidamos das mulheres. Isso acontece no lar, isso acontece na sociedade. E por isso, essa reação tão negativa, que a gente acha tão terrível, que na verdade é uma reação ao descuido, à omissão dos homens. Onde estava Adão, quando Eva estava sendo tentada? Ele não sabia, ele sabia, ela não fugiu dele. Eles não fugiam um do outro, fugiram depois do pecado. Mas antes não fugiram. Adão sabia, mas nada fez. Com quem é que você está conversando? Quem é aquele bichinho que está perto de você o tempo todo? O que ele está falando? O que ele está fazendo? E talvez Eva já tivesse até comunicado alguma coisa. Eu não acredito que aquilo foi uma vez só, um momento só. Houve um processo. Normalmente, a tentação é um processo. Por isso que o texto prossegue dizendo, no versículo 14 e 15 depois, nunca diga, sou tentado por Deus. Deus é o culpado do meu mal. Não. A mulher culpou quem? Culpou a serpente. Porque essa é a tendência nossa. Ou a gente culpa a Deus, ou a gente culpa o diabo. Eu ouvi uma senhora falando assim, o problema não foi meu marido, porque ele é um homem muito bom. O problema foi aquela mulher que entrou na vida dele. A culpa não é do marido. O problema foi um espírito demoníaco que tomou conta do meu esposo. Eu ouvi uma pessoa dizer, a pombagira tomou conta do meu marido, ele ficou com um espírito de prostituição. Sem vergonhice e canalice do seu marido, me perdoe. Não me perdoe, não, porque essa é a verdade. A falha foi dele, o erro foi dele. Não culpe Deus, nem culpe o diabo. Quando você cair, seja sincero na presença de Deus e se examine, peça que o Espírito de Deus examine e mostre aonde você tem caído, para você pedir e permitir que Ele levante você. Por isso é importante confessar. E confessar não é dizer a Deus o que Ele não sabe, é concordar, porque Ele aponta para você o seu erro e o seu pecado. E você vai ver isso na palavra dEle e no momento de oração. E aí começa o momento de correção. Mas nunca diga e nunca procure a culpa no outro, veja a sua culpa. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte.
É um processo. Dificilmente alguém peca assim de uma vez. Você vai deixando as coisas tomarem conta da sua mente e do seu coração. As coisas que você lê, as coisas que você ouve, as coisas que você vê, tudo isso vai entrando na sua mente e corrompendo o seu coração. Se você não se fortalecer com a palavra de Deus e você não se afastar da fonte de tentação, você, em qualquer idade, quem seja, você estará sujeito a cair. E nesse sentido, você tem que estar em todo o tempo vigiando. Jesus fala isso muitas e muitas vezes. Isso é dito desde o início do Velho e no Novo Testamento até o Apocalipse. Vigie, vigie, vigie. Eu vigio em oração, eu vigio na palavra e eu vigio na comunhão com os irmãos. E é importante estar atento. E, meu irmão, se você percebe que um irmão, uma irmã sua está atravessando por um problema, não tenha medo nem vergonha de chegar com humildade e dizer: meu irmão, eu quero orar por você. Eu tenho sentido alguma coisa assim assado. Como eu posso ajudá-lo? Não chegue com o dedo em riste. Não chegue apontando. E não deixe para chegar depois que caiu para dizer: eu sabia que ia acontecer isso. E por que você não avisou? Ah, porque você ia ficar de mal comigo. Foi muito pior. Uma pessoa veio até a mim me agradecer, depois de um desastre que aconteceu no casamento dela. E falar: só 2 pessoas, o senhor e mais um outro, me disseram que o casamento que eu ia fazer poderia ser um desastre. Os outros todos me deram os parabéns, estavam contentes, mas depois que não deu certo, vários daqueles que tinham dado os parabéns para mim disseram: ah, eu imaginava que não ia dar certo. E por que vocês não me falaram? Eu não queria perder a amizade. Não tenha medo de perder amizade alguma. Se você vê que alguém está caminhando para o precipício, para o laço, chega perto e com amor, com carinho e com humildade, ajude o irmão. Para isso nós somos igreja. Igreja é família, em que um tem que ajudar o outro. Eu não posso me omitir, omissão é pecado. Agora é claro que eu tenho que ir com humildade, porque quem está em pé, cuide para que não caia. E você, quando falar com alguém, fala assim: eu estou falando com você porque eu espero que você fale comigo, se você me vê também, para cair. Nesse sentido, temos o dever de nos ajudarmos mutuamente. Só assim seremos igreja de verdade. E desta maneira, pela Bíblia, oração e comunhão, nós vamos vencendo as tentações. Não podemos deixar que aquilo entre no nosso coração. Lutero afirmou uma vez: eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça. E alguém disse que ele ainda falou uma coisa assim mais dura em alemão: e nem que o pássaro faça alguma coisa lá de cima e caia na minha cabeça. Mas eu posso impedir que aquela ave faça ninho na minha cabeça. Eu não posso impedir que a tentação passe. Estou lá acessando as minhas redes sociais, de repente entra aquela piscadinha ruim, né? Eu não vou olhar aquilo, eu não vou entrar, não vou pôr o dedo naquilo. Vou seguir em frente. Ignoro aquilo. Eu não posso permitir. À medida que eu for evitando aquilo, é claro que menos os algoritmos lá vão mandar coisas daquela para mim. Então, por isto, o que eu tenho que fazer é não permitir, não deixar que aquilo faça ninho na minha cabeça. A concupiscência, o desejo, vai gerar o pecado, e o pecado gera morte. Mas não morte. Se você é crente, porque você pecou, você não perdeu a salvação, mas você perde a alegria da salvação. Davi, lá no Salmo 51, quando ele confessa o seu pecado e reconhece, ele pede que Deus não retire o espírito, e ele pede: me devolva a alegria da minha salvação. Uma coisa que eu perco, e a morte, isso é morte, é a morte da minha comunhão com Deus, no meu estado de comunhão com Deus. E pecados diversos. Quando eu caio no pecado da murmuração, e eu deveria combater esse pecado desenvolvendo um espírito de gratidão. Quando eu caio no pecado da maledicência, e eu deveria reverter esse pecado desenvolvendo o uso de palavras abençoadoras. Alguém uma vez disse para mim: se eu não posso falar bem de alguém, eu não falo nada. Eu luto para aprender essa lição, é uma luta. Mas eu peço a Deus, e nós temos que pedir, para tomar cuidado. Esses pecados todos que tiram a alegria da salvação. Mas Deus não é culpado de mal algum no mundo. Deus não é culpado pela sua enfermidade. Deus não é culpado pelo seu filho que teve esse ou aquele problema.
o pecado que entrou no mundo é o culpado de todo mal. Só que Deus está deixando, porque um dia tudo isso terminará, há um propósito. Mas se você perseverar com o Senhor, você vai superar e você vai vencer esse mundo e todo o mal, e você vai usufruir da vida eterna com o Senhor. No lugar perfeito, que é o lugar que todos nós anelamos, porque fomos feitos para isto, para a perfeição e para o lugar perfeito. Porque de Deus só vem o bem. Os versículos 16, 17 e 18 diz: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E o 18, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sim, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a palavra que nos foi anunciada, a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Por essa palavra, quando nós cremos, fomos gerados, nos tornamos novas criaturas. Aqueles primeiros, e Tiago faz parte dos primeiros, eles são as primícias, mas nós somos a continuidade dessa grande corrente da Igreja Universal do Senhor, que um dia será reunida com todos os seus. Agora, nós temos que crer que tudo que vem de bom é de Deus, e Deus só quer o nosso bem. E mesmo que Ele esteja permitindo uma luta e uma provação na sua vida, saiba, é para o bem. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.